E aí pessoal, bem, hoje vamos estar vendo aqui um pouco da história do Toxina, que deve fazer sua estreia nos cinemas em Venom 3. Então bora lá. Assim como o Venom, o Carnificina produziu um filho, por assim dizer, que foi o terceiro simbionte. O Carnificina sentia ódio e raiva de seu filho, pois ele estava com medo que ele fosse mais forte. Nisso, o Venom descobre que o Carnificina basicamente vai ter um filho e vai atrás para falar sobre esse novo simbionte. O Carnificina ia matar o Toxina, ele pretendia matar o Toxina, mas o Venom não, o Venom foi contra essa ideia e tentou proteger ele. Depois do nascimento do seu filho, por assim dizer, o Carnificina se sentia muito fraco para matar ele. Como ele não podia matar, como ele não podia matar o Toxina, que nesse ponto já estava ligado ao Patrick Mulligan, ele só fugiu, basicamente. Ele fugiu para decidir matar ele depois, quando o Carnificina já tivesse mais forte, já tivesse recuperado. Antes dele virar o Toxina, o Mulligan foi um dos melhores policiais de Nova York. Porém, ele também estava muito incomodado com vários problemas pessoais. Seu trabalho estressante justamente com a linhagem de sua família. Uma noite, quando ele estava no serviço, ele encontrou lá o local onde o Carnificina deu a luz ao Toxina. Então, nisso ele é colocado, nisso o Mulligan acaba se ligando ao simbionte. O Carnificina pretendia matar o Mulligan junto com o Toxina. Porém, antes do Carnificina poder fazer isso, o Venom apareceu e salvou o Mulligan. E nesse ponto, o Mulligan ainda não sabia, não entendia o que estava acontecendo com ele. Porém, em pouco tempo, o Toxina foi se desenvolvendo o suficiente para ganhar tanto o pensamento consciente quanto a força para formar um traje. Para formar o traje simbionte no corpo do Patrick. Depois do Carnificina ter atacado Gina e o Edward em sua casa, o Mulligan percebeu que ele ter o simbionte era muito perigoso para a família dele. Durante uma luta contra o Venom e o Carnificina, o Venom percebeu que Patrick foi dedicado a uma vida de virtude e viu que o Toxina era um perigo para ele. Então nisso, o Venom e o Carnificina se juntam para tentar destruir o Toxina. Porém, enquanto eles estavam se enfrentando, o Homem-Aranha apareceu e acabou ajudando o Mulligan. Depois dessa luta, o Toxina teve uma conversa com a Aranha, perguntando sobre o que tinha acontecido com ele. Eles ficaram conversando lá por um tempo. E bem... E nisso, o Mulligan decide meio que tentar controlar o simbionte, controlar o Toxina, para ele fazer só o bem, sabe? Usar os poderes para o bem. Nisso ele abandona, ele sai de casa, deixa aí sua esposa e seu filho para proteger ele. E também ele deixou a polícia, ele saiu da polícia. Nisso tivemos aqui umas lutas dele com vários supervilões que escaparam da balsa. Isso é claro, lá em 2005, durante a série dos Novos Vingadores. Vamos lá.
Também vemos um pouco dessa batalha do Mulligan para tentar controlar o Toxina, para ele não sair do controle. Nesse ponto, inclusive, eles ainda não estavam muito bem ligados. Cada um fazia o que queria, praticamente. Tanto que, por exemplo, diferente do que acontece com o Venom, quando eles iam se comunicar, eles não tinham aquele papo de nós, igual o Venom faz. Durante todo esse arco aí dos quadrinhos, onde a gente vê o Toxina enfrentando alguns bandidos, ele enfrentou o Rei Cobra, o Destruidor, o Pile Driver e o Razor Fist. Em certo ponto, depois que o Mulligan tenta conviver aí com a Toxina, isso acaba se tornando um pouco mais demasiador, e o Mulligan tenta se suicidar. Porém, o Toxina interfere e salva o Patrick. Nesse ponto, o Razor Fist tenta matar o Mulligan, porém ele e o Toxina acabam derrotando o Razor. Que, bom, depois acaba sendo levado ali para a polícia. No final de todo esse arco aí nos quadrinhos, o Patrick se reconcilia com sua ex-esposa e revela a ela sobre o simbionte, que explica que o porquê que ele abandonou eles. Bom, na questão dos poderes, o Toxina basicamente tem praticamente os mesmos poderes do Venom e do Carnificina. A única diferença no filme é que, como a história do Venom foi diferente, tanto o Venom quanto o Toxina, eles não têm o sentido aranha e nem o disparo de teias. Já que nos quadrinhos ele tem isso depois de ter se ligado com o Homem-Aranha. Nos filmes isso não aconteceu.